Olá, internauta, você que está aí acessando o semanário.com.br ou a nossa página no Facebook, seja bem-vindo. Hoje eu estou aqui com a Ana Abreu. Ana Abreu, que lidera aqui em Jacareí o MOVE, Movimento pela Qualidade da Educação Pública. Ela é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Alfenas, consultora de gestão pública na educação, certo? Elaboradora de material didático e, como formação, ela é mestre e doutora em educação e se considera uma educadora, certo? Tudo bem, Ana? Certo, feliz de estar aqui, poder estar juntos com os que acompanham o semanário e falar sobre um tema tão importante aí pra gente. Exatamente, a Ana Abreu está aqui para a gente falar sobre o plano de carreira do magistério, que foi aprovado dia 11 de fevereiro de 2015 pela Câmara Municipal e depois sancionado pelo prefeito Hamilton. O plano de carreira do magistério é um conjunto de ações que promove a melhoria na qualidade da educação e o desenvolvimento profissional do educador, do professor e de todos os profissionais que atuam no ensino fundamental. E é uma determinação já federal que precisava da regulamentação municipal, afinal o ensino fundamental é de responsabilidade do município. A Ana, que aqui em Jacareí já fez parte da secretaria, acompanha bem de perto, é uma militante pela qualidade na educação, ela tem algumas críticas a respeito do plano de carreira. Uma das principais é que foi um plano elaborado só para o professor e não para os profissionais. O que você tem a dizer, Ana Abreu, sobre a aprovação do plano de carreira do magistério em Jacareí? O plano de carreira foi uma ação que nós solicitamos por muito tempo para que isso se instituísse, porque sabemos da relação direta com a qualidade, né? Um plano de carreira, na realidade, do magistério, ele envolve vários profissionais, todos os que atuam no magistério. Porém, ao ver a elaboração, que teve muita preocupação com as datas, até porque a data de Jacareí estava vencida, focou somente num profissional do magistério, que é o professor, que é a professora. Nesse sentido, a gente pode apontar uma série de questões que não colaboram para que a gente tenha um plano de carreira de fato de qualidade que promova o avanço de algumas ações dentro da rede municipal, né? Nesse sentido, a gente pode ver que quem faz a educação não é só o professor é um grande responsável, mas ele não é o único responsável. Então a gente pode pensar que tem aí um supervisor, que tem um coordenador, que tem um diretor, que tem a merendeira, que tem as pessoas que atuam no cotidiano da escola e que precisam ter um olhar de fato para que ele possa promover a qualidade. Nesse sentido, quando a gente abre o plano se resume ao professor. Isso, de fato, é algo que teremos que, em algum momento da história de Jacareí, retomar o plano. Então, isso é muito frágil, porque quando você tem um plano aprovado, que você já tem que olhar e mexer, né, quer dizer que a gente tem que apontar aí algumas melhoras. Mas não dá para considerar um mínimo avanço, nem que seja só para o professor, que esperava tanto, que é um profissional importante da educação? Logicamente, né? Não ter um plano é um passo, ter um plano é outro. Infelizmente, hoje, Tiago, nós temos a qualidade, não só na educação, mas a qualidade nem sempre ela é vista, porque isso tem um resultado. Então você pega um professor que está dentro de uma estrutura que tem a qualidade, seja de condições salariais, de recursos, enfim, você tem um desempenho muito diferente no cotidiano do processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, a gente realmente saiu do plano zero e nós andamos. Lógico que eu sou a favor do plano. Acredito que com o nível de profissionais que temos na rede municipal, poderíamos ter avançado muito mais. Nós temos aí profissionais que poderiam ter dialogado e ter contribuído. A elaboração do plano, ela foi apenas apreciada pelas pessoas da rede, ela não foi elaborada, né? Foi uma consultoria que fez. Então teve um grupo de representantes que iam vendo, iam analisando e apreciando. É muito diferente de você construir um plano, né? Então, nesse sentido, eu tenho que apontar que ele poderia estar melhor, né? Ele poderia ter avançado mais, mas com certeza do zero nós já saímos, nós temos um plano, mesmo que com muitas questões aí a serem melhoradas. É sobre os índices de medição da qualidade. Você acha que a gente vai ficar relegado a uma busca por números para melhoria de salários, que seja, ou de fato a gente vai conseguir ver alguma melhoria no processo de educação? O salário do professor estar atrelado aos índices é um grande equívoco, né?
porque nem sempre tem uma relação direta com o trabalho do professor. Então, para mim é um equívoco, né? Para mim, para os profissionais que de fato estudam um plano de carreira, você não tem como delegar ao professor, exclusivamente ao professor, o desempenho da aprendizagem dos alunos, né? Então, os índices que hoje medem a qualidade da educação no Brasil são índices que não medem a atuação da direção, são índices que não medem os recursos que você tem disponível, os recursos até de materiais, né? Então, nesse sentido, como que você recorta e delega uma responsabilidade exclusivamente ao professor? E aí tem uma outra questão, Thiago, muito complicada que já está acontecendo no Brasil, que é o quê? Muitos professores, eles param de dar aula para treinar para as provinhas que medem. Então, nós temos a provinha Brasil, né? Então, para tudo e você fica treinando esse aluno para ir bem. Então, você treina, esse aluno vai bem nas provas que ele está sendo avaliado para que tenha um índice bom, para que ele seja promovido, para que ele tenha uma valorização ligada ao salário ou a uma graduação colocada no plano de carreira. Então, veja bem, você não pode parar um processo para ir bem numa prova. O processo tem que ser resultado de qualidade e a hora que você quiser, você poderia chegar na escola e medir, né? Seria essa coerência. Você não tem que treinar aquela criança para que ela vá bem, para que você tenha um salário, percebe? Então, quer dizer, a escola ela tem que ter um processo constante de qualidade, né? Tenho também um olhar em relação a esses índices que nem sempre medem a qualidade. Então, você vai treinar operação, então só operação, só interpretação. E muitas vezes, aí os professores podem até relatar, deixa de se dar, atrasa o conteúdo programático do ano para se treinar para essas provas. Então, assim, tem uma pressão direta com a questão salarial, que o seu salário só melhora porque ele está atrelado aos índices avaliados pelo governo. É um grande problema. Eu não tenho dúvida que isso não dura muito, né? Na realidade, na educação o dura muito é relativo, porque 10 anos, 15 anos, às vezes demora para a gente chegar a uma conclusão. Hoje sabemos que países que usaram os índices não deram certo, recuaram, não tem índice mais. Foi os Estados Unidos. Estados Unidos já fez, tem livros aí que nos explica sobre isso. Então, eu penso que nós não temos que fazer o mesmo erro de outros lugares. Mas, enfim, hoje isso está instituído no Brasil e está gerando uma pressão contra o próprio professor, né? Então, o professor ele tem que mostrar uma produção com foco no índice para que ele tenha aumento. Para mim é uma grande incoerência. Agora, você tem uma realidade que você já tem observado ao longo dos anos sobre o papel desempenhado pela ADI, que acabou não sendo pelo profissional ADI, que é Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, que trabalha junto com o professor na educação fundamental. E você tem visto que muitas vezes ele tem assumido o papel do professor e ele não foi contemplado no plano de carreira. Sim. Em Jacareí, a ADI ela assume o trabalho do professor. Nós temos algumas secretarias de educação no estado de São Paulo que assumiram a formação das ADIs, as colocaram num patamar de escolarização dentro do mesmo patamar do professor, isso com foco na qualidade da educação, e ali fizeram parcerias com o governo federal ou estadual, deram conta de deixar então a formação, seja numa graduação, numa pedagogia, para todas, e aí sim elas podem ser enquadradas num plano de carreira como professoras. Logicamente que você não tem como enquadrar a ADI sem formação como professora, porque isso é legítimo de uma formação. Então, a partir do momento que você faz isso, você pode cobrar dela, ela está enquadrada. Hoje, o que nós estamos vendo em Jacareí, há uma disfunção. A diretora da creche é a professora. Ela tem, normalmente, a faculdade. E as ADIs, nem todas têm a formação, mas elas assumem a avaliação, o relatório, o planejamento, o acompanhamento da aprendizagem. Então, exigências e habilidades do ofício da docência. Porém, elas não são consideradas, valorizadas e vistas como tal. Nesse sentido, há uma disfunção. Inclusive, em Jacareí tem vários casos que entraram com processo, ganharam, né, via sindicato. A Sônia tem esse esclarecimento, inclusive bastante interessante, a diretora do sindicato, para nos mostrar que a disfunção caracteriza diretamente que a ADI trabalha como uma professora. Acho que perdemos uma grande oportunidade, Tiago, de olhar para a rede e dizer, vamos olhar a rede
o plano do magistério. A ADI é uma educadora, ela trabalha com processo de ensino e aprendizagem, sim, ela também teria que ser contemplada. Então, nesse sentido que eu digo, né, saímos do zero e andamos um pouco, mas poderíamos ter andado mais, quer dizer, as ADIs estão pedindo socorro, tentando diálogos com o secretário, com o prefeito, fazendo manifestações e, na realidade, o eco do diálogo não acontece. E a gente perde, então, a oportunidade de inserir, de fato, um projeto grande e de qualidade para Jacareí. Mas com o MOVE você vai continuar em cima desse plano de carreira? Vocês vão continuar discutindo? Como você recomeçaria? Você propôs que isso, hora ou outra, vai ter que ser retomado, o debate sobre o plano de carreira vai ter que ser retomado. Como é que você começaria esse debate? Como você adiantou falando, reunindo profissionais mais diversos, como é que seria? O MOVE ele tem uma metodologia muito específica, que eu acho que é isso que é o grande sucesso da nossa militância, né? O movimento ele se organiza e o próprio grupo encaminha a metodologia e as ações. Então, brigamos muito para que se tivesse o plano de carreira de qualidade. Hoje nós temos um plano de carreira, demos passo, acredito que Jacareí andou com algumas dificuldades e continuam as críticas. O trabalho do movimento só para quando a questão está redonda, quer dizer, se a gente pensar, as ADIs não avançaram nada, né? Se pensarmos as estruturas ligadas à supervisão e à diretora, muito pouco foi andado, né? Então, o foco maior foi com o diretor, não temos uma garantia da continuidade de um projeto apartidário, né? Nós temos aí alguns mecanismos que apontam que a governabilidade, né, quem está no governo naquele momento impera, isso não poderia acontecer na educação. Você está falando dos supervisores mesmo, que são cargos comissionados hoje. Sim. E que o plano prevê um concurso para efetivação. Interno, exatamente. O que vai fazer com que, independente do governo mude, o profissional vai continuar. O projeto de progressão dos professores, dos supervisores e dos coordenadores e dos diretores, eles podem colaborar para um tipo de sistema que tem privilégios partidários momentâneos, né? Então, se eu hoje efetivo o grupo que está lá e considerando que essa efetivação ela dura até a hora que você se aposenta, você tem um grupo permanente ali que não está na mesma condição dos outros, porque eu acredito que qualquer professor da rede tem que ter oportunidade, se ele quiser, de ser supervisor ou de ser diretor de escola, né? Quando o critério é de governabilidade, de sustentação para o governo eleito, você de fato tem um sistema frágil, porque o profissional que tem competência independe da sigla partidária daqueles 4 anos. E aí você fragiliza a continuidade, porque aí ele vira o quê? Eu fui efetivada pelo Tiago, que é do partido X, então eu fico ali sendo um soldado, entre aspas, para aquele tipo de trabalho. Você não acha que isso pode ter a ver com uma tentativa de não ficar picada a supervisão, você ter um cargo fixo supervisionando, ou isso seria uma boa desculpa? Não, eu acho que quando você efetiva, você tem um cargo permanente que é interessante, não há problemas. Por exemplo, na rede estadual o supervisor é constante, na direção também é constante, mas há um concurso aberto. Esse concurso aberto vai legitimar, então você tem uma concorrência aberta, não há problema. Porque hoje o concurso vai ser restrito. Ele é restrito e os critérios não estão claros, né? Então, por exemplo, para ser diretor de escola, você tem que ter critérios. Então, esses critérios têm que estar claros e isso tem que ser concorrido, tem que ser legitimado. Eu não posso, enquanto uma secretária de educação, mudar há 4 anos os critérios, eles têm que ser claros, porque daí o cara que acabou de entrar na rede, ele fala, para ser supervisor eu tenho que ter 6 anos de sala de aula, um exemplo. Ele vai perseguir esse objetivo, quando ele tiver 6 anos ele se submete, caso tenha uma vaga ou um concurso, ou uma pessoa externa. Hoje qualquer um pode ser supervisor da rede estadual, por exemplo, ou o diretor, desde que ele tenha os critérios que são claros perante a lei, está lá, e qualquer um pode concorrer, seja da rede municipal, da rede federal, você pode concorrer à rede estadual, percebe? Então, Tiago, eu acho que assim, a regulamentação, ela pode legitimar uma estrutura muito rígida e que mantém uma governabilidade de alguém que já saiu. Né? Então você tem um grupo ali permanente que não necessariamente é um grupo com foco nessa competência, porque você não está sabendo qual é o critério. E você acha que o grupo que está lá hoje é político, é mais fechado à ideologia do governo atual que é petista, ou é técnico?
Olha, hoje, agora desde fevereiro, nós temos um plano de carreira, mas antes do plano de carreira, a Secretaria de Educação era campeã em cargos comissionados. Todo cargo comissionado certamente tem um olhar partidário, certamente ele é fragilizado por isso. Várias vezes eu já comentei, eu sou da educação, participei da municipalização do ensino, gerenciamos a parte pedagógica no momento em que instauramos o currículo, éramos assim um potencial pedagógico no Vale do Paraíba, trabalhamos muito e tenho ali dentro relações importantes de trabalho. Então hoje você tem tanto fragilizado que muitos são inibidas de ter relações, por exemplo, para participar do MOVE. Né, que é um movimento pela qualidade da educação, que não está contra, ele está a favor da educação. A educação é o que tem de maior. Então você percebe que há fragilidades. E hoje, enquanto não houver esse concurso interno, que eu espero que tenha critérios, porque até agora a gente não sabe, todos que estão lá têm critérios de comissão que tem foco na questão partidária. Isso em outras áreas a gente ouve bastante denúncia aqui, de gente até que não quer se identificar, que é a perseguição interna, né, dentro de secretarias e eventuais retaliações quando um funcionário resolve se contrapor ou denunciar mesmo um desmando dentro das secretarias. Isso na educação você acha que acontece? Tenho plena certeza que sim, né? Foi inclusive pauta de reuniões com os superiores para que não se falasse Ana Abreu, por exemplo. Eu estou citando o meu exemplo, mas nós temos outras referências que são oposição e que são referências profissionais. Você não tem como tirar isso, né? Pessoas que estudam, que têm de fato um trabalho bem aprofundado na educação e que viram referência na cidade. Então, nesse sentido, há uma retaliação, né? Há uma proibição para estar. E a gente pode ver isso, eu sou da área da educação, nós temos poucos educadores que também atuam na política. Eu tive um grande apoio nas urnas dos profissionais da educação, de maneira velada, e o resultado veio. Acho que deve ser uma grande incógnita para algumas pessoas, né? Mas muitos educadores comprovaram na urna a crença de que pode ter um educador à frente. Porém, na urna, né, a gente não poderia fazer nenhuma manifestação, nenhum acompanhamento. Por quê? Porque há uma retaliação, percebe? Você tem que garantir a liberdade. Então, o professor concursado tem que saber que ele pode ser de qualquer partido. Então, hoje o professor que vai lá nas reuniões do MOVE, ele já começa a ser olhado estranho. Ele nem pode sair nas fotos, né? Ele pede para não ser fotografado, ele pede para não ser citado. Então, o que você avalia disso? Né? Você avalia que as pessoas elas têm sim um medo de se posicionar. Isso não pode ser. Eu também sou funcionária pública federal, eu tenho meus posicionamentos, sou crítica quando tenho que reconhecer os ganhos da linha federal, da rede federal, a gente pontua. Quando eu tenho críticas contrárias, eu também me coloco, e isso não me tira nenhuma possibilidade. Não, então a Ana vai falar, eu vou, né, tirar ela daqui e colocar ali. Não tem isso. É um ganho via concurso. Então, acho que falta esse amadurecimento para que as pessoas também percebam que o plano de carreira é para garantir direitos. Não é para ter aquilo institucionalizado para você continuar nesse clima de amedrontamento, né? Você tem posicionamentos, você arca por ele, e o que tem de mais importante aí é a qualidade da educação. A Ana Abreu, ela foi candidata a deputada estadual, né, em 2014, e é envolvida com a política. Independente disso, você acredita, ou melhor, você acredita que o MOVE ele consegue manter uma independência ideológica, política, apesar de você estar diretamente, fervorosamente envolvida aí, com pretensões, inclusive? Sim, sim. O MOVE, ele é um movimento suprapartidário, né? Nós temos pessoas de todos os partidos. Em nenhuma pauta se colocou nenhuma questão para se discutir o partido. Logicamente que quando a gente tem críticas ao município, o governo que está na gestão vai sofrer as críticas, mas não pela legenda que ele carrega, mas pelas ações que ele tem. Então, nesse sentido, nós temos. E o MOVE, Tiago, ele é blindado, né? Ele, assim, já tiveram época de candidaturas, vários candidatos a prefeito passaram por ele, vai ver como é a metodologia, quer conhecer o trabalho. O MOVE é aberto a todas as discussões, já buscamos diálogos, alguns nós conseguimos, outros não. Então, nesse sentido, tanto é que assim, o MOVE ele não se configura nem numa UCIP nem numa ONG. Ele é um movimento social, ele não tem um compromisso burocrático de prestar serviços, mas ele tem um compromisso social de mobilizar causas com foco na educação. E Ana, como é que é para
o profissional ou interessado em educação conhecer mais sobre o MOVE, tem um contato, tem um canal na internet, alguma coisa? Nós temos na rede social, nós temos no Facebook, coloca lá MOVE, Movimento pela Qualidade da Educação. MOVE, M-O-V-E. Isso, MOVE. É interessante como a rede social, ela mobiliza bastante. Nós temos contatos com várias cidades do Brasil inteiro que querem repetir a metodologia que usamos aqui. Então, nesse sentido, é o contato mais rápido. As reuniões, elas são sempre publicadas nas redes sociais e sempre em cima de pautas que emergem do contexto atual. Então, as pautas, elas não são pré-definidas no sentido, queremos falar. Não, hoje precisamos falar porque é uma necessidade social, né? E um viés importante é a formação dos profissionais. Acreditamos que não adianta também você ter críticas se você não tem uma formação para aprofundar, né? Então, tudo que a gente fala, a gente faz a formação, tudo que a gente discute, a gente busca ou com especialistas, ou com literatura, ou com pessoas, enfim, que possam de fato ter um tempo lá com a gente para aprofundar e fazer a formação dos educadores. E aberto, na realidade o MOVE é da educação, mas tem muitos profissionais que não são da educação e participam do MOVE. Ana, eu não podia deixar de aproveitar a sua presença aqui enquanto pesquisadora, né, da Universidade de Alfenas, que é ligada à questão da educação no país. Perguntar qual a sua opinião sobre a posse do novo ministro da Educação, Renato Giannini, o filósofo da USP, que entrou fora aí do ciclo político dos partidos do governo. Se você acha que dá uma esperança, um alento à educação no país. Eu sou oposição ao governo federal, né? E tenho que reconhecer que o Renato é uma pessoa de grande mérito. Eu tenho que reconhecer que temos esperança numa continuidade aí. Acredito que ele pegue um projeto muito difícil de ser comandado, porque ele pega com contenção de verbas, ele está pegando com muitas perdas em programas, mas ele tem um olhar muito importante de universidade com a educação básica, que na realidade a universidade ainda está muito distante da educação básica. E essa aproximação, que é uma característica inclusive dos meus trabalhos, né, de colocar a universidade bem coladinha com as crianças e os adolescentes. Então eu acredito, eu tenho uma grande esperança com o Renato, eu acho que ele está acima, e ele, Tiago, ele aponta um novo perfil de político no Brasil. Apesar dele estar, né, num contingente de um projeto político que eu sou oposição, estamos hoje numa sociedade que os políticos de carreira, eles não estão dando conta mais, né? As maquiagens propositais, elas não estão dando mais conta. E o que a organização civil, as pessoas que estão aí olhando, estão querendo? Pessoas que trabalhem muito e que tenha, de fato, um forte valor moral e de aprofundamento na área que ele vai legitimar. Então, o Renato é isso, né? As pessoas que foram alunas, que tiveram algum trabalho com ele, que puderam ler livros dele, que puderam participar de discussões, eu já participei de algumas. Você vê que é uma pessoa extremamente séria, né? Os problemas são grandes, ele não é um salvador da pátria, os problemas no Brasil sobre a educação são complexos, são difíceis, mas ele é sério, isso gera assim uma grande confiança da academia em relação a ele. Estaremos próximos, no sentido de se precisar fazer crítica, faremos, mas eu confesso que eu estou bem esperançosa porque foi uma escolha feliz da nossa presidenta, né? E vamos lá, agora se tiver apontamentos críticos, certamente faremos. Você quer aproveitar o espaço para deixar mais alguma mensagem a respeito da educação na cidade, ou para o plano de carreira? Eu gostaria de deixar essa oportunidade para falar diretamente com os profissionais da educação. Vocês podem ser construtores da própria caminhada, né? Muitas pessoas falam, nossa Ana, você saiu da rede, fez mestrado, fez doutorado, hoje está numa rede pública federal, e eu digo que para mim a escola da rede municipal foi importantíssima. Lamento que em todo o plano de carreira não tem uma linha que valorize um mestre e um doutor. Lamento por quê? Porque se lá tivesse uma valorização com mestre e doutor, certamente teríamos mais mestres e doutores na própria rede municipal. Então eu quero deixar um recadinho para vocês, que vocês têm direitos adquiridos.
Vocês precisam ser autônomos e críticos para que vocês possam formar alunos e alunas críticas e autônomas. Então, minha dica é essa. Vocês não devem favor a nenhum governo, mudando a sigla partidária ou não, sigam a coerência da prática pedagógica progressista, da prática pedagógica libertadora. Então, meu recado especial, eu lutei muito para que tivesse o plano de carreira está aí, tenho críticas e quero vê-lo melhor, quero ver muito mestre, muito doutor na rede, pessoas valorizadas, e não quero ver só o olhar para o professor e a professora, mas para todos os profissionais que atuam pela qualidade da educação, inclusive as nossas ADIs. O meu abraço e o meu respeito a todos vocês. Obrigado, Ana Abreu, pela sua presença aqui no Semanário. Obrigado a você que está nos assistindo, pela sua audiência. Não deixe de nos acompanhar no semanário.com.br com notícias diárias, curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Muito obrigado.